Olá, uma boa tarde para você que a partir de agora acompanha e confere com a gente mais um painel regional. A gente sempre juntos, de segunda a sexta, neste horário das 13h30, na 1h30 da tarde, programa sempre ao vivo, com as personalidades da região, personalidades do Brasil, desfilando aqui pelas bancadas do programa, debatendo, discutindo, aprofundando com você os assuntos que fazem a pauta, que fazem o dia a dia aqui da Baixada Santista. E, claro, os temas que também têm relevância, temas importantes de nível nacional, sempre em debate aqui no painel regional também. Lembrando que a gente tem sempre uma reprise, 20 horas, às 8 da noite, sempre de segunda a sexta, não é? E nos finais de semana, 2 encontros. Um no sábado, às 3 da tarde, e o outro aos domingos, às 17 horas, 5 da tarde, portanto, não é? Telefone sempre disponível para você, 3014-5281. Você liga, participa com a gente, com a sua pergunta, com a sua opinião e, enfim, sua participação sempre importante via telefone com a nossa equipe aqui do Painel Regional. Pelas redes sociais, nosso espaço importante, facebook.com/painel regional TV. Envie a sua mensagem e participe ativamente aqui do painel, que hoje conta aqui à minha esquerda com o nosso comentarista habitual, advogado, sindicalista importante aqui na região, nosso Uriel Vilas Boas, e tem a presença já do Eduardo Filete, médico veterinário, que também participa ativamente conosco aqui do painel regional, antenado com as questões da Baixada e do Brasil. Sempre na abertura do painel, destaques para os jornais que são parceiros aqui do programa, não é? Como é o caso do DL, o Diário do Litoral, que traz na capa esta manchete aqui de sexta-feira. Estudantes terão passe livre no transporte público metropolitano. Esta é a manchete relativa aqui à região. Lei sancionada por Alckmin beneficia 615 mil pessoas no estado de São Paulo. Uriel recebe, por favor, aqui um exemplar e eu passo aqui um outro ao nosso Eduardo Filete também. Além do Diário do Litoral, está com a gente também aqui mais uma edição desta sexta-feira do Jornal Gazeta de São Paulo, que pertence ao mesmo grupo de comunicação, do DL, é claro, não é? Jornal que circula por todo o estado, aqui pelo Vale do Ribeira também, capital paulista. Alckmin deve romper contrato da linha 4 do metrô em São Paulo, não é? No complemento da manchete, consórcio Isolux Corsan Corvian deveria ter entregue as obras em 2009. Se o contrato for rompido, outra empresa deverá assumir as obras. O governador já deu uma declaração pública hoje, Uriel, por favor, recebe aqui o Gazeta, dizendo que realmente o contrato será rompido, a empresa não tem condições de continuar. Filete, por favor, recebe aqui mais uma edição do Gazeta de São Paulo, e a segunda colocada deverá assumir. Caso isso não ocorra, caso a empresa se recuse ou demonstre falta de interesse, será feita aí uma nova licitação. Evidentemente que essa obra vai atrasar, já está muito atrasada, vai atrasar muito mais ainda, não é? Bom, 3014-5281, nosso espaço pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV. Lembrando que nós estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone Painel Regional e confere a gente em tempo real. O programa encerrado, você sabe, vai para o YouTube. Você revê como preferir os melhores trechos ou o programa por inteiro, né? Quem está sempre atento à sua participação e a tudo aquilo que é produzido pela equipe do Painel Regional é sempre a nossa Ione Furukawa. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, Uriel, Filete, boa tarde a você aí de casa que está nos acompanhando. O Facebook aqui já está aberto, esperando a sua participação. São críticas, dúvidas, sugestões, perguntas e também a nossa produção te espera através do telefone. Muito bem. Olha, 2014 foi o ano mais quente do último século, né? Isso surpreende você, Uriel? Com tudo aquilo que vem sendo debatido e comentado aí pelos climatologistas, não? Bem, boa tarde a todos vocês, mas na verdade, quando se trata de clima, meio ambiente, eu não me surpreendo com mais nada. Quando eu me lembro, por exemplo, do famoso tsunami lá, que aconteceu na Ásia, e depois outras situações em que o meio ambiente reagiu às atitudes, às vezes impensadas do ser humano, eu não me surpreendo mais. E fico preocupado porque nós fazemos previsões e a tecnologia hoje é muito avançada nesse campo e nem assim nós conseguimos superar os problemas. E o mais sério, nós não conseguimos motivar as pessoas a entenderem que precisam colaborar
para que o meio ambiente possa ser diferente. Hoje eu saí de casa de manhã, fui na banca comprar o jornal, encontro uma pessoa lavando o passeio com a maior, tranquilidade. Aí eu fico pensando comigo mesmo, como eu moro ali, passo ali regularmente, devo parar e chamar a atenção daquela pessoa, sujeitando-me a um debate, a uma discussão, e a criar um fato, é uma situação delicada. Constrangedora. Né? Constrangedora. Então são situações que a gente vê tecnologia, informação, e mesmo assim nós continuamos não colaborando, porque a resposta inicial de uma pessoa uma vez foi dizer o seguinte: eu pago mensalmente muito para a Sabesp pela água que eu uso, consequentemente tenho o direito de fazer o que eu bem entender. E, consequentemente, respondendo a sua pergunta, estou muito preocupado. Eu concordo até a página 9 com essa pessoa, né? Só não tem o direito de fazer o que bem entende, né? Paga, exige os direitos, a Sabesp tem que prestar um bom serviço, mas já está provado, né? E no mundo inteiro, acho que todo mundo percebeu isso, né? Pelo menos é o que se evidencia nos noticiários, o que a gente vê pela mídia, né, Filete? É que o mundo já percebeu que a água é um produto, um bem finito, né? Queria começar parabenizando o programa, né, pela audiência nas ruas. Eu que faço programa geralmente gravado de sábado, né, Boturão? E as pessoas sempre comentam, com a Tayone, a jovem que mais aparece na TV Santa Cecília depois do Boturão, né? Entendeu? E eu fico muito contente de fazer o programa aqui também. Depois de mim? Não, junto comigo. Junto, mas ela aparece em outros programas também. Ela aparece mais que eu. É que você aparece na reprise. Mais que eu. Então, mas os dois âncoras aí da TV, né? O Uriel também, que é um sindicalista, sempre preocupado, e o Uriel, em todos os programas que eu vejo o Uriel aqui, ele sempre preocupado com a participação popular, com a educação, né, com aquele trabalho de base que tem que ser feito, né. Queria mandar um abraço para o Sérgio, do Diário do Litoral aqui, que está sempre presente. Sérgio Souza. Para o Vinagre aí, para a equipe aí, capitaneada pelo Gustavo, aí, a equipe técnica do programa, né. Eu acho que o homem mexe na natureza, Boturão, e esse retorno existe, né. Quanto a essa questão de motivar as pessoas que o Uriel sempre comenta, realmente, o Uriel está certo, porque ela pode lavar a calçada, mas até a página 9 mesmo, porque como nós temos uma falta de água, talvez não aqui na Baixada, graças a Deus, mas no estado a gente tem que economizar, né? E realmente hoje, você lavar uma calçada depois de 2 dias chuvosos, chega a ser até um absurdo, né? Então, realmente a gente não sabe se conversa, porque às vezes a pessoa entende, às vezes a pessoa fala que paga e por isso pode fazer tudo. Na verdade, Boturão, Ione, Uriel e telespectadores, o nosso povo não está acostumado, em sua maioria, a economizar, né? O pessoal ia para a Europa e falava, nossa, na França o tempo de banho é regulado, tal. Nós achamos que a água é um bem infinito, mas infelizmente é um bem finito. Se tivéssemos tomado os cuidados, de repente, a transposição do São Francisco, de repente esse projeto novo aí, de trazer água do Amazonas para cá, né? Que no mínimo aqui no Brasil vai demorar uns 5, 10 anos para ser concluído, né? Porque é tanta empreiteira no meio, né? E tanta empreiteira que não pode fazer mais obra hoje, que está impedida, é uma confusão, né? Mas realmente a gente sempre corre atrás do rabo, né, Boturão? Ou seja, nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo, porque não é uma coisa que sempre nós falamos aqui no programa e vocês falam, o Vicente Cassione fala, todos vocês falam, falta o planejamento, né, Boturão? E sem planejamento, a gente está sempre correndo atrás do rabo. É verdade. Agora, essa questão da Amazônia, né? De se trazer água, enfim, né? Tem um outro aspecto aí que é muito discutido, muito debatido. O Uriel deve acompanhar isso muito bem, o Filete também, claro, o telespectador acompanha isso diariamente na mídia. O desmatamento da Amazônia teria uma influência muito grande nas secas que a gente vem acompanhando, especialmente no sul e no sudeste, né? Até pelas redes sociais. Tem uma postagem aí muito engraçada que eu recebi de um cearense tirando o maior sarro do pessoal do sul e do sudeste, né? Porque, tá vendo? Vocês sempre falaram mal de nordestino, nortista e nordestino e não sei o que e tal. Agora vocês não têm, tem água aí? Aí ele abre a torneira dele, ó, aqui jorra água e tal, não sei o que. E aí, estão passando sede? Aqui não tem, aqui não falta e tal, não sei o que, né? Mas dizem, é muito comentado, né, que o desmatamento, que ainda continua, né, veio diminuindo aí proporcionalmente nos últimos tempos, mas estaria realmente causando aí, influenciando nessa seca que essas secas, períodos de secas muito fortes que a gente vem observando aqui na região sudeste. E esse é um detalhe que me chama a atenção, porque quando você fala em desmatamento, a impressão que se dá é que esse desmatamento é feito por pessoas sem nenhum preparo. E, na verdade, a gente sabe
que há uma ocupação da região amazônica, até por multinacionais, e empresários brasileiros também exploram esse desmatamento. E aí a pergunta que se faz, essas pessoas não têm a sensibilidade ou não têm a competência para evitar que isso aconteça? Isso me chama a atenção, porque está prevalecendo, no caso, o interesse econômico e o reflexo futuro. Isso é terrível para todos nós. Nós temos aí o Mato Grosso, nós temos o Goiás, nós temos a região amazônica e nós temos um privilégio, porque o Brasil tem grandes rios, temos até o chamado aquífero Guarani, quer dizer, água em tese não faltaria aqui, mas nós estamos contribuindo como cidadãos, como seres humanos, e aí nós colocamos desde o governo federal até o governo municipal, até as comunidades que não percebem a importância de preservar o meio ambiente, e aí entra aquele aspecto nós estamos recebendo recados. O mais recente é o clima que nós passamos o ano passado e este ano. Se nós não entendermos isso, nós realmente teremos um Brasil continental, com o que está nos faltando aqui, os desertos que nós já conhecemos em outras partes do mundo. Muito bem. Inclusive, essa questão que o Uriel lembra bem, de multinacionais fazendo desmatamento, explorando a Amazônia, muitas delas são multinacionais especializadas em medicamentos, né? Empresas de laboratórios que produzem remédios e que vão explorar as ervas, enfim, que existem de montes e diferenciadas na vegetação da Amazônia, né, Filete? Eu fiz pós-graduação em fitoterapia, né, que é estudo das plantas, lá em São Paulo, no Hospital das Clínicas, né? Desculpa, no Hospital do Coração. E realmente o japonês, o chinês, o coreano, ele investe muito na Amazônia por causa da diversidade, do excesso, né, de plantas medicinais que nós temos lá. Uma coisa que eu queria chamar a atenção também, Boturão, isso que você falou, eu vi na internet também, né, do pessoal do Norte e Nordeste brincando com o pessoal de São Paulo aqui por a questão da água, né, Boturão? Mas também a gente tem que ver que São Paulo produz 43% da riqueza do país e só retorna uns 15% a 18% de imposto. E muito imposto nosso, nada contra, porque eu acho que o Brasil é um só, mas muito imposto nosso, né, Uriel? Vai para o Norte e Nordeste durante anos. Se vai para o coronel, se vai para o xerifão, a gente não sabe. Mas é dinheiro que sai do suor do trabalhador de São Paulo, tal, que vai para outros estados e não retorna. Então, eu acho que também, é lógico que a questão do planejamento foi horrível, mas eu acho que não custava nada, se fosse o caso, emprestar 1% da água deles para cá, já que durante tanto tempo... Uma transposição, qualquer coisa assim. Tanto tempo, né, o São Paulo, né, já que o Sul e o Rio de Janeiro empatam, eles têm imposto, mas têm um retorno, já que São Paulo, durante tanto tempo, sustentou uma parte do Nordeste, do Norte, através de impostos. E eu acho que o Brasil é grande, é gigante, e um Estado tem que ajudar mesmo o outro, né? Porque se nós somos um país, nós temos que... Mas também agora, eles tirarem sarro disso, acho que também não tem nada a ver, porque quanto tempo que nós financiamos coisas no Nordeste, com todo respeito ao povo nordestino, que somos todos irmãos, né? Mas também eu acho que agora, se eles puderem ajudar, também está mais que na hora, já que o Estado de São Paulo tanto ajudou os outros estados do país, né? Muito bem, deixa eu anunciar aqui a presença do Rodolfo Bonafim, climatologista, não é? E um dos membros da ONG Amigos da Água participando com a gente aqui nesta edição. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem. Mais uma vez, obrigado aí pela força, pela participação. Muito bem, a gente está falando aqui sobre a questão do 2014 ter sido o ano mais quente dos últimos, eu não sei se foi dos últimos 100 anos, foi dos últos século, foi isso? Acredito nos últimos 80 anos. 80 anos, né? Isso é reflexo, a gente está discutindo aqui de uma maneira menos aprofundada, evidentemente o especialista é você, né? Mas é reflexo do aquecimento global, essa coisa que vem se debatendo, vem se discutindo há tantos e tantos anos, o pessoal chamava lá dos ecochatos, essa coisa toda, e agora estamos vendo que não era bem assim, é esse o reflexo, não? Olha, o aquecimento global ainda é polêmico, né? Tem alguns grupos de cientistas que são contra o aquecimento global. O que a gente pode afirmar com certeza é o aquecimento urbano, o aquecimento das cidades. As cidades estão ficando cada vez mais aquecidas por conta do asfalto, do concreto. Isso faz com que realmente criem-se as ilhas de calor e a temperatura média ela sobe mesmo. Inclusive com efeitos nas chuvas, as chuvas acabam se tornando mais fortes, em curto espaço de tempo chove demais.
Então, o aquecimento local urbano é realmente um fato. O aquecimento global, ele é ainda um pouco controvertido, um pouco polêmico, né? Até que ponto o ser humano está interferindo nesse aquecimento. Muito bem. Ione, tem alguma pergunta já? Alguma participação com a gente? Exatamente, a pergunta é do Sandro Moura. Ele pergunta: como atrair novos investimentos para a Baixada e gerar empregos para a juventude? E aí, Uriel, o que você pensa? Fugiu um pouquinho do tema, mas uma Olha, pincelada. eu gostaria de colocar o seguinte aspecto. Nós temos hoje na Baixada Santista cerca de 40 mil universitários. Nós precisamos que esses universitários avaliem o trabalho que podem desempenhar. Eu citaria até um exemplo. Nós temos cerca de 90 entidades sindicais. E quando eu falo sindicatos, não estou me referindo apenas a sindicato de empregados, também de patrões. Se cada sindicato, claro que não pode ser um sindicato às vezes muito pequeno, tem vários profissionais, mas alguns profissionais poderiam trabalhar nesses sindicatos. Eu citaria a economia, o administrador, o jornalista. Então é preciso que o estudante comece a avaliar de que forma ele pode participar desse mercado. Ele não se limitar apenas a estudar ou cumprir o curso, sem que procure mostrar propostas porque nós encontramos o sindicalismo que vai negociar com a classe patronal, que está preparada com a estrutura para poder negociar, porque ela sabe direitinho que está investindo e o resultado que vai ter. Então o movimento sindical também tem que estar preparado para isso. Então eu estou citando apenas uma forma de utilizar esse estudante preparado culturalmente para disputar o mercado de trabalho. Então, nesse aspecto, a gente tem que avaliar sob esse prisma. Tem que saber aonde vai se colocar. Bom, Rodolfo, voltando aqui ao tema do programa, climatologia, tudo que está acontecendo aqui, a gente falava antes de você chegar sobre essa coisa do o norte e o nordeste agora tem água sobrando, está faltando água no sul e no sudeste. É isso mesmo, não? Tem um certo exagero aí. Um pouco exagero. Mas é assim, acontece que o estado de São Paulo é um estado extremamente populoso, o mais populoso do Brasil. Se a gente for levar em conta só o fator climatológico, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo são dois estados que estão com mais carência de chuva do que aqui. Lá choveu muito menos do que São Paulo. A seca é muito pior, mais devastadora. Só que não tem tantas implicações como tem aqui no estado de São Paulo, porque aqui é o estado mais populoso. O impacto aqui é muito maior. As maiores cidades, a maior economia. Mais ou menos quando acontece, fazendo um exemplo, guardado as proporções, quando chove muito forte na região. Sempre falam, Santos, São Vicente, onde é que alagou mais, onde teve mais vento. Não é bem assim. Ventou no Guarujá, ventou na Praia Grande, ventou em Cubatão, ventou em Itanhaém. Acontece que Santos, justamente, tem a maior população, tem os maiores aparelhos públicos, comerciais, então, logicamente, que o efeito das intempéries é maior. E o estado de São Paulo justamente sofre uma seca, sofre mais com a seca que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, justamente por ser o estado mais populoso e o estado onde está concentrada a economia do país. Muito bem. Pois não, Filete. Rodolfo, queria mandar um abraço para o Miguel Esquacione, né, do Escandon? Escandon. Será dado, sim, com todo prazer. Deve estar vendo o programa, o Escandon, sempre também é uma pessoa que trabalha bastante em prol dos amigos da água, né? E perguntar para você, na sua opinião, né, já que muitas pessoas falam que o homem acabando com o meio ambiente, fazendo um monte de coisas erradas, né, tal, ele acaba com a saúde do planeta. Você acha que a interferência existe pelo homem ou como alguns cientistas que acham que o homem não interferiu tanto e que isso é, como você falou, na sua opinião, pessoal? Olha, Filete, eu prefiro ficar assim no caminho do meio. Tá. E não existe assim ainda as provas até que ponto nós estamos interferindo nesse aquecimento global, interferindo no clima, né? Agora, é fato que quando a gente impermeabiliza o solo, quando a gente desmata, quando a gente invade áreas de mananciais, logicamente que a culpa é nossa do que está acontecendo. Por exemplo, o caso da Billings. Quanta água aí que poderia ser aproveitada agora nesse tempo de crise? E não vai poder, por conta do quê? Da extrema poluição que está a Billings. Billings está um esgoto a céu aberto. Existe tecnologia para isso? Para aliviar esse esgoto, para aliviar essa poluição da Billings? Existe, só que é muito caro, é muito complicado. Então, a nossa participação, assim, nos problemas urbanos é muito grande. No aquecimento global, a gente ainda
tem dúvidas até que ponto a gente interfere em que parcela. Agora, tem algumas correntes de cientistas que falam em teorias da conspiração, né? Como, por exemplo, existe um professor lá na Federal da Paraíba, o professor Molhon, que é um defensor de que nós não temos interferência nesse aquecimento global. Que, na verdade, isso é tudo balela, é tudo coisa dos países desenvolvidos, superpotências, que fazem esse alarde todo para que nós, países subdesenvolvidos, não refreemos o nosso desenvolvimento. Então, eles acreditam assim numa teoria da conspiração. Eu não acredito nisso. Eu acredito que isso é uma teoria muito tola. Oi? Você não acredita nem um pouquinho nisso? Você não acredita nem um pouquinho nisso? Não, essa teoria do professor Molhon, eu discordo. Acha totalmente furada? Eu acho que não tem nada a ver. Realmente existe um aquecimento, sim. Agora, existe uma parcela do homem nisso daí. Agora, essa parcela, quanto ela é, existe também aqueles que exageram muito, dizendo que é só um homem, só um homem, só um homem. Não é isso. O planeta passa por períodos de aquecimento e resfriamento. Desde a sua formação, há bilhões de anos atrás, o planeta Terra já teve períodos de grande aquecimento, foi o caso do dinossauro. Por que o dinossauro cresceu? Era um bicho tão grande, porque a temperatura era muito alta e tinha mais oxigênio na atmosfera, então ele crescia muito mais. Né? E também teve períodos de resfriamento, eras glaciais, até existe uma mini era glacial em 1700 e pouco, que devastou a Europa na época. O pessoal da época sofreu muito com a mini era glacial que aconteceu na Europa em mais ou menos em 1700 e poucos. Né? Então, a parcela do homem nesse aquecimento é muito discutível ainda. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo. Antes, lembrando sempre uma mensagem da Prefeitura de Santos, já que os estabelecimentos da cidade que comercializam alimentos, como restaurantes, bares e lanchonetes, devem disponibilizar os sachês do álcool gel para os clientes. Né? O projeto foi aprovado pela Câmara no ano passado, sancionado pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa. A medida está em vigor e a fiscalização a cargo da Seção da Vigilância Sanitária, a Cevisa, da Secretaria de Saúde aqui de Santos. Intervalo, então, voltamos já já. Às 6 horas da manhã, 7 horas, o cara já coloca o lixo na porta. Tem multa. Alguém está preocupado com isso? Pois é, o problema é a fiscalização. Existe a lei está aí, né? Mas... Cidade sem lixo, mas não tem... Voltamos, este é o segundo bloco aqui do painel regional e a gente com satisfação recebendo aqui sempre à esquerda, né? Primeiro, o nosso Uriel Vilas Boas, nosso comentarista habitual, Rodolfo Bonafim, ao lado do Uriel, climatologista e membro da ONG Amigos da Água, né? Aqui comigo também o nosso Eduardo Filete e a Ione Furukawa com as participações dos telespectadores, né? Daqui a pouquinho a sua pergunta, a sua participação aqui no painel regional, né? Fechamos o bloco falando sobre o aquecimento das cidades. O Uriel tem uma pergunta ainda sobre essa coisa da impermeabilização dos municípios, não, Uriel? Eu gostaria até de ouvir o Bonafim falar a respeito disso, porque não muito tempo se utilizava a expressão ecochato. Aquelas pessoas que reclamavam, que mostravam uma realidade que a gente fingia não ver. E hoje, felizmente, essas pessoas já começam a ser ouvidas com certo respeito, embora ainda as pessoas não costumem observar o que deve ser feito. E me preocupa, uma cidade como a nossa, por exemplo, é uma tendência natural do morador reclamar que a sua rua está com asfalto ruim, a sua rua está necessitando de asfalto, e o cimento. E pior ainda, não apenas a rua, mas as pessoas costumam nos prédios e nas casas fazer com que não tenhamos mais terra disponível à vista. E a questão que se coloca é esta: até onde poderia ser feita uma campanha, um trabalho, uma discussão, um estudo para mostrar às pessoas que às vezes uma faixa de terra poderia ajudar de alguma forma o meio ambiente? Porque se nós tivéssemos, por exemplo, em algumas ruas e avenidas, nós temos uma calçada muito larga, tivesse aí 1 palmo, 2 palmos de gramado, né? Chamaria atenção em termos de beleza e, ao mesmo tempo, poderia colaborar com o meio ambiente? Sim, é claro. Qualquer cantinho verde já ajuda. Existe essa ideia de se fazer os telhados verdes, né? Que é justamente pegar os edifícios mais altos, fazer jardins no alto, para aliviar justamente esse calor em excesso que as cidades têm, aliviar as ilhas de calor. Se a gente pegar uma imagem de satélite de Santos, da ilha de São Vicente, né, mostrando São Vicente e Santos, a gente vai ver que Santos está
praticamente toda engessada. Tirando áreas de morros, o que sobra de área verde em Santos? Muito pouco. São apenas verdes pontuais. Árvores, né? Que mesmo assim, muitas foram derrubadas por ventos e estamos aí com déficit de árvores, principalmente agora nessa época do calor, precisa de uma sombra, um lugar mais fresco e não tem, né? E também chama atenção para essa queda de árvores que tem acontecido muito na cidade, às vezes com ventos que nem são tão fortes assim. Basta um ventinho um pouco mais forte, já cai árvore. Chama atenção que muitas árvores estão com as raízes comprometidas, com cupins, com vários parasitas e também árvores que não são da região, que não são endêmicas. Isso faz com que essas árvores ficam mais vulneráveis, mais fragilizadas em qualquer vento mais forte que dá. É um absurdo, muitas vezes a gente vê isso, né, Uriel? A gente vê um vento, porque eu tenho medição de vento, eu tenho como medir o vento, tenho estação meteorológica do Amigos da Água, a gente mantém há muito tempo já e vem observando, acompanhando através de planeta, tem o histórico disso. Às vezes o vento não é tão forte assim e acaba derrubando árvores, é uma coisa lamentável. Isso que árvores que caem em cima de automóveis, inclusive, causam esses estragos todos, podiam cair em cima de pessoas, inclusive. E também a questão da chuva. Teve uma dessas chuvas mais fortes que deu aí, essas chuvaradas que deu desde dezembro, janeiro, que alagou tudo. Realmente a chuva foi muito forte, realmente nem com um sistema de drenagem perfeito ia aguentar, porque realmente foi muito forte a chuva. Mas eu fiz uma medição antes da chuva de dia 23, 24 de janeiro, que foi muito forte. Foi uma chuva precursora, uma pancada de chuva antes da chuva mais forte. Apenas 10 minutos de chuva, foi apenas 8 milímetros de chuva medidos no pluviômetro, pouquinha coisa, eu já vi pontos de alagamento. E um dia antes, eu tinha constatado aquilo que o Filete já tinha falado a respeito do lixo. O canal estava repleto de garrafas PET. Falta de educação. Agora, tem um contraponto aí. Por exemplo, a gente chega aos exageros, né? E aquilo que eu considero até um absurdo que foi discutido aqui semana passada com o prefeito Mauro Landini de Bertioga. Bertioga tem 98% da sua área preservada. O prefeito foi claro aqui ao dizer o seguinte: em 10 anos haverá um colapso em Bertioga pelo crescimento do município. Então, ele até lembrou aqui, antes da Eco 92, né, haviam exageros absurdos, enfim, né, desmatamento e o homem, pelo Brasil afora, o meio ambiente era muito pouco respeitado, essa coisa toda. Daí para frente, né, parece que a coisa virou radical, ao contrário, para se defender e proteger o meio ambiente. Eu acho absolutamente correto. Mas, por exemplo, esse tipo de caso aqui e o que foi feito no Litoral Norte, né, que travaram o Litoral Norte, agora estão tentando destravar. Não sei se vão conseguir. Não tem que se chegar a um termo em que o meio ambiente colabore com o ser humano, sem que o ser humano destrua o meio ambiente? Não há exageros aí, Rodolfo? Então, é a questão da sustentabilidade, né? A sustentabilidade ainda não é praticada como deveria ser no Brasil, está engatinhando ainda. Sustentabilidade é o conceito que você pode desenvolver sem agredir tanto o meio ambiente. Logicamente que vai agredir. Só a presença nossa no planeta Terra já está agredindo. Há milhões de anos já estamos agredindo, pisando no chão, já estamos agredindo, né? Mas isso faz parte, é um impacto, né, de não só nós, como todas as espécies que estão no planeta, né, há milhões de anos, e até antes de nós. Agora, a sustentabilidade é um conceito que norteia que o progresso deve continuar, mas de forma a não agredir tanto assim o meio ambiente, para que nós tenhamos um planeta ainda para nos suportar ainda por mais alguns milhares de anos. Do jeito que está difícil a situação. Muito bem. Rodolfo, então a sugestão para o prefeito Paulo aí, que avançando, inovando, quer de uma certa maneira asfaltar 200 quilômetros de Santos, né? É que ele conversa com os secretários de obra, lógico que o prefeito é um advogado, um cara, mas não é um técnico em obras, né? Ele tem que chamar o técnico. E, de repente, pôr paralelepípedo nas bordas das ruas para que possa ter uma maior absorção de água, né? Também. E também verificar o serviço, embora o serviço de lixo de Santos seja um serviço diário, né? De até limpeza de praia, varredura e tal, seja um serviço considerado bom, verificar a parte que a gente não consegue enxergar, né? Que, infelizmente, se nem todo mundo da população tem educação, essa questão de vários prédios a cidade foi crescendo, aquela coisa do pré-sal, tudo, várias torres, e de repente as pessoas jogam garrafa PET, papel na rua e entopem. Porque você vê uma coisa que você observou muito bem, né, que é muito importante, você como estudioso, o Uriel, a Ione, o Boturão e o telespectador aqui que está vendo nosso programa, é que realmente qualquer chuvinha em Santos inunda, né?
E você vê que às vezes o bueiro, a boca de lobo, ele começa, de uma certa maneira, fazer aqueles borbulho que já está lotado, né? E uma chuvinha aí de 10 minutos, 15 minutos. Então deve ter muita sujeira lá. E outro dia a prefeitura tirou 35 toneladas de lixo na Zona Noroeste, num riozinho lá, enfim. Então, realmente, tem que ter essa questão, a educação nas escolas, campanhas públicas, multa, para que a gente consiga não jogar tanto lixo na rua e, consequentemente. O Uriel lembrou aqui no intervalo uma coisa importante, que às vezes o lixeiro passa 8 horas da noite, 7 horas, né, de determinado ponto, e a pessoa põe 7 da manhã o lixo. Com certeza, um chuta, não sei o quê. E essa questão da garrafa PET também, aumentar, de repente, o número de lixeiras na Rua de Santos, né? E aproveitar a usina de asfalto da Prodesan, que é muito boa, para colocar um asfalto de qualidade. Porque não adianta também, no Japão, mas você só fala de Japão e Estados Unidos. Bom, então nós vamos falar da Guiana, né? Temos que falar de lugar que o Japão, você vai lá na rua... Guiana Equatorial. Equatorial. Você já esteve lá, não? Nunca estive lá, né? Mas é um lugar bonito, né? Embora seja uma ditadura, né? Então o que acontece? Mas no Japão, você vai lá na rua, asfalto trocado em 2005. Vamos fazer a nova troca em 2012. Ele já tem quanto tempo dura. Pô, se lá o asfalto dura bastante, por que o nosso não pode durar? Né? Então, acho que a gente tem que melhorar a qualidade do asfalto no Brasil, não é? Tal. E também, como você falou, Uriel, calçadas planejadas, de repente com um pouco de grama, paralelepípedo na lateral, porque não adianta a gente impermeabilizar a cidade, construir muita torre, que de uma certa forma gerou emprego, desenvolveu, mas a gente não tiver uma qualidade para suportar tudo isso, que nós vamos estar agredindo mais o meio ambiente ainda, né? Sem dúvida. Acontece também, com relação às cidades da Baixada, eu tinha falado no começo, sobre o impacto das chuvas, que é maior em Santos, São Vicente, mas logo... também, mais gente, mais condução, mais ônibus, mais gente na rua, o impacto é maior, né? Claro, a cidade é apertada, a área urbana de Santos é muito pequena, para tantos habitantes, são 430 mil habitantes aproximadamente, mas logo, não só Bertioga como Praia Grande. Praia Grande também é uma cidade que está decolando muito, também na verticalização, estão erguidos muitos espigões na Praia Grande, como em Santos, e logo Praia Grande também vai ter problemas com o Santos, apesar do espaço que ainda tem bastante por lá. Eu gostei muito desse programa, Boturão, do Orlandini, né, que ele veio aqui, ele falou que não quer mexer. Mas também tem que pensar, ali é Mata Atlântica, que é 5% da Mata Atlântica que existe, né? Que 95% nós destruímos, né? Então o que acontece? Se você destrói a Mata Atlântica, você vai ter mais pombos na cidade, porque você vai ter menos gavião, menos falcão, vai ter mais chuvas, menos chuvas, vai ter mais... Então, eu acho que também o pessoal que vai para o litoral, que Bertioga é uma cidade turística, né? O pessoal tem muitas casas de campo, tem a Riviera, que é maravilhosa, tal, tem as praias lá, tudo. O que acontece? Você tem que ver se a gente destruir muito, você também não perde esse potencial turístico, tal. Então, acho que o prefeito lá tem que investir, além na geração de empregos, mas no potencial turístico, parques, arvorismo. Acho que Bertioga, né, Filete? Bertioga porque podia se investir muito no ecoturismo. Ecoturismo, porque... É um negócio que não agride. Depende de fazer a capital do ecoturismo, fazer vários pontos, que hoje em dia é mountain bike, corrida de bicicleta, corrida com trilha, tem muitos esportes que as pessoas vão, esportes aquáticos, que a cidade pode investir. Agora, se perder esse cinturão verde, de repente as pessoas vão preferir vir para Santos, porque aqui tem mais cinemas, tem mais tudo, né, Botor? Mais confortos, né? Há outro aspecto também que nós debatemos aqui com o prefeito, e ele nos deu razão, né? Falou bastante sobre isso, porque ele é um dos participantes da Associação Paulista de Municípios há muitos e muitos anos, né? E essa coisa de proteção ambiental funciona muito na faixa litorânea, os municípios do litoral. Se você vai para o interior do estado, é aeroporto, é túnel, é viaduto, é ponte, é não sei o quê, espigões, heliponto e o raio que os parta, torto e à direita, ninguém fiscaliza nada, região de Ribeirão Preto, Sorocaba, Campinas, então é um negócio espetáculo, inacreditável, entendeu? Não tem preservação ambiental, não tem arrima, não tem coisa nenhuma. Não. Quer preservar os índios dos outros. Exatamente. Mas lá eles mataram todos os índios. Mataram todos os índios. Aqui veio aqui o tem que Sting preservar. lá, tem que preservar. Por que ele não falou quando mataram na terra dele? Tudo bem que ele era criança, mas por que ele não fez uma música e tal? Eu sou contra matar de índio, mas eles querem matar no país dele para progredir. No nosso eles querem a preservação, né? Então, aqui no litoral, como o próprio Orlandini reconheceu isso aqui, realmente a pressão em cima dos municípios da Baixada Santista, do litoral norte, litoral sul, é gigantesca por preservação. Fato que não se repete no interior do estado. Por exemplo, estamos falando de São Paulo, né? Não, inclusive, falou muito bem, levantou aí, é uma questão interessantíssima. Você vai para o interior, inclusive a questão de favelas.
aqui, Santos, a cidade terra da caridade e da fraternidade, né? Aqui as pessoas, que todo mundo convive junto. Você vai para Campinas, por exemplo, você vê só gente bonita. Mas às vezes, não tem favela em Campinas? Tem, e muito, e até mais do que aqui, é que é tudo escondido. Lá eles fazem questão de esconder a pobreza. E muitas vezes trazem, infelizmente, aquelas pessoas não gratas que eles não querem para cá, né? Eles levam tudo para cá. Mas nesse aspecto, há uma questão que a gente precisa realmente enfrentar. Quando eu faço questão de mencionar que nós temos aí 40 mil universitários, é que eu entendo que a universidade é onde as pessoas têm que pesquisar, não apenas buscar o seu diploma, pesquisar e encontrar isso como desafio para que consigamos ter uma sociedade diferente. E nesse ponto, esse desafio precisa ser lançado para a classe estudantil. Quando eu falo desafio, é motivação, é participação, é a forma de entender o processo que nós estamos vivenciando para que a gente consiga encontrar alternativas, porque o Filete mencionou aí a questão do asfalto. Nós temos uma cidade como Santos, onde alguns pontos têm a firmeza do solo, mas boa parte você pode fazer o asfalto hoje, daqui a 1 ano, 2, ele já está com defeitos, com problemas. Então a gente tem que avaliar, em certos lugares não pode ter a mesma frequência de movimento de carro, mobilidade de carro. Então são situações que exigem planejamento, avaliação coletiva e global. E nós não estamos fazendo isso. Ione, pois não, participações aqui dos nossos telespectadores? Pergunta do Marco César Brito. Rodolfo, o governo só fala, mas não seria mais fácil a capacitação da água da chuva? Captação? Pois você abre a porta de casa quando chove e a rua está quase meio metro de água. E ao mesmo tempo você abre a torneira e não tem água alguma. Captação de água de chuva, o que tem chovido aí nos últimos tempos. Vamos falar muito de chuva, de água. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente... Querida, dá um toque neles lá, por favor. Criaram ali 3 mil moradias. Né? Ah, no Aquaplay, Tem contato aí, Ione? Não. Agora eu voltei porque eu vi no... Sofia, pede para avisar quando vai voltar, por favor, tá? Será que está vendendo tanto Carioca acho que não imóvel? veio, por isso. E tinha muitos amigos meus corretores. Então você entra agora em não tenho mais contato com eles. santa.br. Tá com a pergunta aí, Ione? Tô. De novo, tá? Santa.br. Muito bem, a gente retoma aqui o painel regional. Este é o terceiro e último bloco desta edição, com o nosso amigo e companheiro Uriel Vilas Boas, com o Rodolfo Bonafim, climatologista, participação também do nosso Eduardo Filete e a Ione Furukawa atendendo sempre e atenta sempre à sua participação. Fechamos o bloco anterior com a pergunta do telespectador sobre reaproveitamento de água de chuva. Foi isso, né, Ione? Exatamente. O Marco César Brito ele perguntou ao Rodolfo, o governo só fala, mas não seria mais fácil a captação da água da chuva? Pois você abre a porta de casa quando chove e a rua está quase meio metro de água. E ao mesmo tempo você abre a torneira e não tem água alguma. Não, prezado, é o seguinte, realmente a captação de água de chuva é um negócio que deve ser praticado sim. Existe até projeto de prédios aqui em Santos que está incluído esse tipo de coisa. Mas essa água de chuva, ela não serve para beber. Né? A água de chuva, na essência, ela é uma água pura. Água pura. Aí vai dizer, não, por que não vamos beber água de chuva? Porque a água de chuva não tem os sais minerais que nós precisamos, né? Necessários, porque a água tem que ter sais minerais na quantidade certa. E além do que, essa água que cai, que ela vem pela nossa atmosfera, ela vai sendo já contaminada, né? Por exemplo, por dióxido de carbono, dióxido de enxofre, muitas vezes de áreas poluídas. Então ela já chega com uma carga de poluição. A gente poderia aproveitar essa água de chuva para fins menos nobres, como por exemplo lavar um carro, lavar uma calçada, né? Regar até uma planta. Se bem que a planta merece ter uma água melhor, eu acredito eu. Né? Muito bem. Agora, Rodolfo, a gente vive aí amedrontado com esse problema de secas, né, que a gente viveu aí no ano de 2014, das maiores secas da história do Brasil, se eu não estou enganado, né? E foram aí 2, 3 meses aí de pouquíssimos dias de chuva, né? O que gerou esse problema todo lá no Cantareira e em outros reservatórios. Aqui na região metropolitana, não sei qual é a situação, me parece que a situação é muito mais tranquila, você vai poder explicar com calma. Essas chuvas aí que a gente está acompanhando aí no mês de fevereiro e que deve se repetir, talvez até em dobro no mês de março, né, para não esquecer, não fugir da
da obra de Tom Jobim, né? As águas de março que fecham o verão, a gente espera que isso realmente aconteça, né? Será que são suficientes para evitar maiores problemas? Então, é complicado. Aqui em Santos, né, especificamente, onde a gente tem a estação de meteorologia, no ano passado, em janeiro, choveu abaixo da média, uma coisa inédita para Santos. Em 20 anos que a gente observa, nunca tinha acontecido isso, em pleno verão. Em fevereiro recuperou, março, abril, maio, junho, julho, até um pouquinho acima da média. Chegou em outubro e novembro, aqui em Santos, ficou a chuva estupidamente abaixo da média. Só para você ter uma ideia, em outubro choveu apenas 17 milímetros de chuva, quando deveria chover mais de 200 milímetros. Novembro choveu um pouquinho melhor, mas também bem abaixo. Chegou dezembro, até mais ou menos até o dia 22, estava bem abaixo também da média. Chegou aquela chuva do dia 23, que foi a maior chuva dos últimos 40 anos, né, desde 78 que não tinha chovido tanto assim, 30 anos, desculpe, e acabou recuperando até com a mais da média do mês de dezembro. Janeiro também começou muito seco aqui na nossa região, mas acabou recuperando também por causa das chuvaradas. É aquela coisa, né? A gente não tem como chegar assim e falar para o clima, ou São Pedro, né? Falar, olha, nós precisamos de chuva, mas manda a chuva para a gente devagar, constantemente, bonitinho, de forma que não cause transtorno. Ele manda a chuva, só que manda do jeito dele, né? É que nem aquela questão do gênio. Você pede uma coisa lá para o gênio lá, tem que tomar cuidado com o gênio da lâmpada. Ele te manda uma coisa exagerada, né? Que não vai te servir muito bem. Então as chuvas estão vindo aí, só que estão causando problemas, causando aí destruições. Inclusive, essas tantas chuvas que teve aqui na nossa região, a quantidade de carros, de veículos, que tiveram até motores estragados por conta da água, que iam passando pelos pontos de alagamento, a pessoa não tinha muita noção, ele estava com pressa a passar por cima do alagamento, ou às vezes também não tinha aquela manhãzinha, né, de passar com o motor sem molhar o motor, e acabou. Tantos carros aí que fundiram o motor aí, tiveram altos prejuízos também de veículos. Sem dúvida. Agora, e aumenta o custo do seguro também, né? Porque hoje em dia, por um decreto-lei, a seguradora é obrigada a pagar o carro pelo alagamento todo. Então, realmente, se começar a acontecer isso, os carros com seguro derem problema, né? Às vezes a pessoa abusa um pouco, que se tiver mais que meia roda, a pessoa não deve parar na calçada, algum lugar e deixar... Os seguros vão começar a aumentar a franquia. Vai começar a aumentar a franquia se na região começar a ter alta incidência de roubo, ou se tiver alta incidência de alagamento também, porque corre risco, né? E aí o bom paga pelo ruim, né? Mas botou os sedãs logo então vão ser excluídos, né? Porque os carros mais baixos só vão ficar aqueles que têm uma altura um pouco mais alta. O seguro daqui a pouco não vai compensar o cara ter um sedã, né? Lógico, né? Não, se começar a acontecer uma incidência muito grande, se as pessoas não tomarem cuidado... Vão condenar o sedã no Brasil, o problema das chuvas. Só complementando a pergunta aí, hoje em dia nem se fala mais em águas de março, só. Águas de janeiro, águas de fevereiro. As coisas mudaram muito. Mudou bastante. O Rodolfo mencionou aí a questão da imprevisibilidade da chuva. No prédio onde mora meu filho, ali no Campo Grande, foram 15 automóveis danificados por água de chuva na garagem, que ela é abaixo do nível da rua. Então a gente vive um momento tão curioso, porque falar para o santista, falar para quem mora numa cidade como a nossa, de um lado o mar, do outro os canais, e você dizer que vai faltar água, as pessoas não acreditam. Não acreditam que aqui não tem problema, porque nós temos água constante, frequente, não teve problema nenhum em relação a isso. Isso é que precisa, nós temos que adotar algum método, algum mecanismo que levar as pessoas a se conscientizarem que a água precisa ser preservada, precisa ter cuidado, e mais ainda, o meio ambiente, principalmente, porque a terra atrai a chuva, que não seja temporal, mas atrai a chuva também. Verdade. E olha, temos mais participações aí de telespectadores? Pois não. Pergunta da Nica Cavalcante. Boa tarde, Filete. Você está fazendo uma nova pesquisa de pombos aqui na região? Isso foi divulgado no portal do Santa Cecília agora dia 13, mas era carnaval, né? Obrigado pela assessoria de imprensa aí, a Érica, o pessoal toda a assessoria, a família Teixeira também. Vamos começar um trabalho dia 8 de março, né? Agora em Santos e São Vicente. E vou mudar alguns aspectos, vou até resumir, porque o tema de hoje é sobre climatologia, mas respeito a telespectador. Mas faz parte, Filete, faz parte. Nós vamos fazer um trabalho que nós vamos investigar
os pombos, vamos colocar de madrugada o grupo de 80 alunos do Santa Cecília aqui da Biologia, já estamos recrutando esse exército aí, né? O professor Patela também capitaneando o trabalho, né? Um abraço para o Patela. Enfim, nós vamos fazer coleta de fezes molhadas, coleta de fezes secas, devidamente equipados, e vamos também pegar os pombos que estão morrendo na rua, que eu estou vendo muito pombo, vamos fazer necrópsia para saber por que eles estão morrendo. Vamos fazer uma avaliação do perfil de qual o número de pombos da população de Santos e São Vicente. E vamos passar também propostas para a prefeitura, né? Porque, como eu falei aqui no programa, eu acho muito válido que a prefeitura está passando cartazes e folhetos, né? Você entrar no portal do Santa Cecília, aqui na Santa Cecília vai ter tanto o trabalho da prefeitura, como que eu vou começar agora, há 20 anos mexendo com isso, vou fazer trabalho agora em Santos e São Vicente. Um ano passado, retrasado, eu fiz no Guarujá, e vamos ampliar o trabalho. E também vamos sugerir soluções para a prefeitura, né? Porque, infelizmente, como nós estamos falando aqui, vamos pegar na climatologia, 8% da água é gasta com as pessoas. A maior parte da água é gasta com as indústrias, com as empresas agropecuárias e tal, né? Porque para a gente comer carne, para tomar leite, a vaquinha, o boizinho tem que beber água, né? Então, infelizmente, nós temos que usar essa água para fazer produtos e tal. Então, o consumidor, a gente aqui da cidade, só consome 8% do total da água. Então, agora eu vou voltar nos pombos. Esses panfletos que a prefeitura passa, para que as pessoas não deem comida, tudo. Então, a dona X, a dona Y, que dá comida, elas contribuem apenas com 3%. Mas eu vou ser generoso hoje, né? E falar que eles contribuem apenas com 5% no crescimento dos pombos. 95% vem do porto, do derramamento de grãos. Então, não adianta, de uma certa maneira, a prefeitura, com toda boa maneira, com toda educação, com o secretário de Meio Ambiente, tentando, de uma certa maneira, o novo secretário, ajeitar essa situação aqui, porque a população não tem culpa do crescimento de pombos. Então, nós vamos enxugar gelo, tá, gente? Nós temos que trabalhar com anticoncepcionais. Ou se não, deixa como é que tá, né? Daqui a 50 anos, eu não vou estar mais aqui vivo, né? Mas, vamos falar, poxa, tinha um louco... Tinha 100 e poucos anos vai ser difícil, né? Mas tinha um louco que fez uma pesquisa e falava que ia ter para a população. Então, a universidade, Rodolfo e Uriel, fazem o trabalho. Nós fazemos o trabalho para mostrar para a prefeitura o que precisa ser feito. Aí cabe à prefeitura, que tem muitas coisas na saúde, na educação, no meio ambiente, no asfaltamento, decidir se é prioridade ou não. Mas nós estamos aqui para trabalhar em prol da prefeitura e mostrar o caminho mais correto através de pesquisa séria, com alunos, embasada pela Universidade Santa Cecília, que sempre apoiou a prefeitura e os trabalhos da região, né? Muito bem. O Rodolfo, para explicar direitinho aqui para a gente, o Uriel lembrou um tema importante, né? As pessoas olham para o mar, olham para os canais, enfim, não acreditam que um dia pode faltar água aqui em Santos. A gente tem informação de que o nosso reservatório ali, Cubatão, né? É onde a situação, nos abastece, né? Situação, Santos, Cubatão, São Vicente, pelo menos, né? O Rio Pilões, Rio Cubatão, são responsáveis por 48% da demanda de água na região. Toda a região, né? E os municípios mais atendidos é Santos, São Vicente, Cubatão e uma parte da Praia Grande. O restante do litoral sul, as outras áreas da Praia Grande, Mongaguá, e tem aí Peruíbe, já são outros rios, como por exemplo o Rio Negro, e Guarujá, Bertioga, o Rio Itapanhaú e o Rio Jurubatuba, né? Mas, segundo a concessionária de águas, o sistema está todo interligado, né? Se faltar água, por exemplo, no Guarujá, tem condição de a gente mandar água, se estiver sobrando, daqui para lá e vice-versa, né? O sistema tem... Então, nós, na verdade, sabemos que a situação hídrica na região é de conforto. Atualmente tem chovido bastante, mas a gente não deve, logicamente, desperdiçar, porque a água não é infinita e o pessoal do Planalto está clamando por água aí, clamando por sede, e existe aí esse projeto aí de tirar um pouco da Billings, né? E abastecer lá o Cantareira, que eu acho um pouco difícil, mas isso criou, inclusive, um frisson aí, o pessoal das indústrias de Cubatão, porque a Billings, né, não saiu para beber, obviamente, há muitos anos, mas ela é uma água que serve às indústrias de Cubatão, uma parte dela, e se essa parcela de água for retirada das indústrias, aí o pessoal das indústrias está preocupado, e onde que vão pegar essa água? Aí vem a questão de lógica. Podem pegar do Cubatão e do Pilões. E se pegar do Cubatão e do Pilões, obviamente vai afetar também os nossos que somos consumidores residenciais. Cobertura é curto, não é? Você cobre o peito, descobre o pé, né? Inclusive a questão da dessalinização, né? Estamos falando muito disso. É outro assunto também, né? Que Bertioga já está começando, né? Bertioga já começando, Barcelona tem isso, né?
ainda embrionário, né? Mas eu queria deixar claro aqui que a dessalinização é um processo muito caro. Aquelas membranas, porque assim, a água do mar ela vem com alta pressão, passa por membranas, essas membranas vão reter os sais da água e deixando a água sem o sal do outro lado. Só que essas membranas ainda são muito caras e depende de muita eletricidade, muita energia elétrica para fazer esse processo virar. E justamente nós estamos com o quê? Déficit de energia elétrica por falta de água. Então, é como você falou agora mesmo com relação aos pomos, Filete. Nós estamos enxugando o gelo. Muito bem. Ione, mais participações aí nessa reta final aqui do painel desta sexta-feira? Olha, a pergunta chegou no começo do terceiro bloco e é para o Uriel. Interessante a pergunta. Do Paulo Machado. Doutor Uriel, como está o andamento dos projetos de recuperação das perdas e aumento dos aposentados? Como estão as tratativas com os deputados da região? Essa é uma questão muito importante porque nós estamos incentivando o aposentado a fazer campanha salarial. Então nós teremos uma reunião na terça-feira, lá no Sintra Saúde, onde vamos discutir às 9h30 da manhã exatamente a posição dos deputados da região, por entendermos aquilo que eu já falei, que nós precisamos de planejar e precisamos de participar. Então nós estamos incentivando essas categorias todas a participarem. Então terça-feira, 9h30 da manhã, os aposentados estão sendo chamados e as suas entidades do Sintra Saúde, lá na Costa 70. Na Costa 70. 70. 70. Muito bem. Mais alguma participação, Ione? Não. Acho que lembrar do que você mandou, do sangue AB, do hemonúcleo. Muito bem lembrado, evidentemente. Eu mandei aqui para toda a rede aqui do pessoal do painel regional, né? Um pedido de doação de sangue. Urgente o pedido, uma criança que está internada, está numa policlínica, precisando de sangue AB. AB negativo, né? Sangue AB negativo. Em nome, você pode fazer essa doação no Hemocentro aqui de Santos, que fica no Hospital Guilherme Álvaro, HGA, entrada aqui pela Oswaldo Cruz, na rua Oswaldo Cruz, aqui no bairro do Boqueirão, próximo aqui ao complexo da Universidade de Santa Cecília, certo? O nome da criança é Elisa Mirella Guedes de Lima. Elisa Mirella Guedes de Lima, tá certo? Está necessitando, portanto, de sangue tipo AB negativo. E se você conhece alguém que tem esse tipo de sangue, enfim, também indique. E doar sangue é uma necessidade sempre, né, aqui dos nossos bancos de sangue, aqui da Baixada Santista, de todo o estado de São Paulo e do Brasil inteiro, né? A situação dos bancos de sangue realmente é muito difícil. Passe lá no hemonúcleo e faça a doação, especialmente no caso dessa criança, se você tiver o sangue tipo AB negativo. Rodolfo Forafim. Reta final aqui, finalzinho do programa, um prazer recebê-lo aqui e até uma outra para a gente falar de clima, enfim, faltou falar dos raios, né? Tem caído raio adoidado, não? Tem, a nossa região, assim, se a gente comparar com o interior do estado em outubro já está quente lá. Aí tem trovoada quase todo dia, né? Mas só que são poucos raios. Aqui é mais, assim, espaçado essas trovoadas, mas quando vem é para arrasar. Eu contei da última vez aí, nas últimas vezes tem uma tempestade elétrica seca, nem choveu nada, foi em janeiro ainda. Foram 2.400 raios em apenas 20 minutos. Agora, deixo claro assim, raio e relâmpago, né? O relâmpago é o termo genérico. Pode ser raio entre nuvens ou então dirigido para o solo. Aí a contabilidade foi tudo, incluiu, assim, quem tem esse domínio de contar quantos raios caíram na Terra, que são bem menos, né? Aí já o INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais. Mas você contou por aparelho ou rapidinho? Por aparelho ou você contou? Não, olhômetro mesmo. Olhômetro? Tem uma direção preferencial. Tá. Pega um cronômetro. Naquele dia foi demais. Eu até filmei um monte de raio. Eu lembro do que você está falando, realmente foi uma coisa impressionante. Impressionante. Rodolfo, obrigado pela presença com a gente, até uma próxima. Nós que agradecemos. Obrigado ao nosso Uriel, sempre conosco, como o Filete também. A Ione, atenta à sua participação e a tudo que a gente produz aqui no painel. Estamos sempre juntos, segunda a sexta, 1h30 da tarde, programa sempre ao vivo, inédito, reprise às 8 da noite. Sábado tem uma edição do painel às 3 da tarde e no domingo uma outra edição às 5 da tarde. Obrigado.